Boa noite. O nosso estudo de hoje é sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Kardec nos diz que pela lei espiritual de simpatia vibratória, semelhante atrai semelhante, homens e espíritos estabelecem sintonias e, consequentemente, grupos afins. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança de sensações, disseram os espíritos superiores a Kardec. Kardec deixa claro a importância do pensamento em nossas vidas. Na questão 662 do Livro dos Espíritos, ele diz, abre aspas, possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. Fecha aspas. São os nossos sentimentos e pensamentos que nos colocam em sintonia com os espíritos. Daí a importância de vigiarmos nossos pensamentos para que possamos atrair bons espíritos e repelirmos os espíritos inferiores mal intencionados. E como se processa essa influência dos espíritos sobre nós, sobre nossos pensamentos e atitudes? Ora, estamos todos mergulhados num fluido universal. O universo está mergulhado nesse mesmo fluido universal e vibra sob a ação do pensamento e da vontade. Então, nesse processo, cada criatura funciona ao mesmo tempo como uma fonte geradora e receptora das vibrações, das energias espalhadas no universo. Então, é muito importante essa sintonia mental. Depende da nossa sintonia mental a influência que os espíritos possam exercer. Os espíritos podem influenciar nossos pensamentos, mas eles não podem criar tendências que nós não temos. Eles aproveitam os nossos pontos fracos, mas eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Em um livro dos Espíritos, na página 459, a pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta dos espíritos: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então coloca ainda o codificador. A influência dos espíritos é de todos os instantes e mesmo os que não creem neles estão sujeitos a sofrê-la. Fora um erro acreditar alguém que precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, temo-los incessantemente em torno de nós, intervindo em nossas reuniões, seguindo-nos ou evitando-nos conforme os atraímos ou repelimos. Assim, todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos sujeitos à influência dos espíritos desencarnados. E essa influência oculta dos espíritos, ela acontece através dos nossos pensamentos. Eles podem ler nossos pensamentos, conhecer nossos segredos, inclusive aqueles que queremos ocultar de nós mesmos. Eles podem influenciar nosso pensamento e até nos dirigir, dependendo da condição de cada um. Assim, pergunta Kardec, é mais fácil esconder uma coisa de uma pessoa viva do que fazer isso a essa mesma pessoa após a morte? Respondem os espíritos, certamente, e quando acreditais estarem bem escondidos,
tendes muitas vezes uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos observam. Então, o que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que vos causam e zombam de vossas impaciências. Os espíritos sérios lamentam vossos defeitos e se empenham em vos ajudar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 460, a depar com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Na pergunta 461, como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? A resposta: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro momento. E na pergunta 472, os espíritos que querem nos induzir ao mal apenas se aproveitam das circunstâncias ou podem também criá-las? Aproveitam as circunstâncias, mas frequentemente as provocam, oferecendo-vos ou levando-vos inconscientemente ao objeto de vossa cobiça. Então, da mesma forma em que o ar é um meio de propagação dos sons, o fluido cósmico universal é o veículo de transmissão dos pensamentos, e é pelos pensamentos que os espíritos se comunicam entre si. Então, está bem claro que a influência oculta dos espíritos, ela se dá através do nosso campo mental. Dois tipos de influência espiritual. Uma influência espiritual natural, que são os espíritos ignorantes da sua situação no mundo espiritual, agindo sobre o encarnado sem intuito de prejudicá-lo. E a obsessão, os espíritos inferiores atuando deliberadamente sobre outros espíritos, encarnados ou não, querendo prejudicá-los de alguma forma. Na influência espiritual natural, muitos espíritos, apesar de não estarem plenamente conscientes de sua situação no mundo espiritual, acabam por influenciar os encarnados sem terem especificamente nenhum interesse em fazer qualquer tipo de maldade, mas apenas porque sentem alívio em se aproximando de um encarnado, dividindo com este suas dores e sofrimentos. Acreditamos que há lugares especiais para esse tipo de sintonia, quais sejam hospitais, clínicas, funerárias e cemitérios, ou seja, lugares onde se tratam com pessoas que morreram. Podemos também colocar nessa categoria todas as influências dos espíritos bons que querem de alguma sorte ajudar-nos em nossa evolução espiritual. E uma outra característica de influência é a obsessão. Então, este é um assunto que nós não falaremos aqui hoje, porque a obsessão ela precisa ser tratada de maneira separadamente para que possamos entender os tipos de obsessão. De qualquer maneira, já sabemos que todo esse processo ele se deve ao nosso campo mental, ao nosso tipo de energia mental, aos nossos comportamentos e pensamentos, principalmente. Sabemos que os espíritos nos influenciam, mas eles nunca agem fora da lei da natureza. Então, a lei principal é a lei da sintonia, semelhante
atrai semelhante. Quero deixar uma sugestão para que nós possamos trabalhar com essas tempestades mentais que podem atrair maus espíritos. Vigilância mental, oração com sintonia com os planos superiores, prática do bem e da caridade, não à fofoca e à maledicência, não aos vícios, não ao ódio e à raiva, corrigir imediatamente qualquer erro cometido, ter o pensamento constante no bem e procurar evoluir a cada dia. E quero também sugerir uma tarefa. Que durante esse mês, cada um possa fazer o seu diário de gentileza. Durante esse mês, procure fazer um pequeno gesto de gentileza por dia. Um pequenino gesto. Pode ser uma coisa bem simples, como, por exemplo, segurar a porta para alguém, ceder assento no ônibus, dar um sorriso. Que tal nós fazermos o diário de gentileza nesse primeiro mês do ano? Um abraço a todos.